Há uns 20 anos, eu estava na sala da presidência de uma das maiores empresas do país, fazendo uma entrevista com o presidente. Era a segunda vez que eu o entrevistava e, diferentemente da primeira vez, quando a assessora de imprensa acompanhou a conversa toda durante o tempo que eu estava lá, depois de uns 10 minutos de entrevista, ela nos deixou sozinhos na sala. Eu achei que ela tinha ido resolver alguma coisa, mas ela nunca voltou. Eu estava sentada exatamente em frente desse cidadão, mas depois de alguns minutos de conversa, ele pegou no meu pé. Sim, ele literalmente pegou no meu pé. Eu, que não me lembro nem o que eu almocei ontem, me lembro exatamente a roupa que eu vestia nesse dia. Eu estava com um terno de lã, cinza escuro, uma camisa preta e botas pretas. Eu não estava de mini saia, não estava dançando, não tinha bebido. Eu estava entrevistando esse fulano que seria a capa da revista onde eu trabalhava. E naquele momento, ele segurando um dos meus pés, ele disse que seria interessante se eu fosse no fim de semana até uma fazenda que ele tinha para conhecer, que isso poderia enriquecer o material da entrevista. Eu tirei o pé da mão dele, agradeci o convite e disse que achava que não era necessário. Durante umas 2 semanas, esse cidadão me ligou no celular, provavelmente tinha sido passado pela assessora de imprensa da empresa, me chamando para jantar, dizendo que queria discutir mais a reportagem que eu estava escrevendo. Na terceira vez, eu engrossei e disse que era para ele não me ligar mais. Eu estou contando essa história para dar um exemplo muito óbvio do que é assédio sexual. É claro que nem sempre tudo foi tão óbvio. Há muitas nuances que podem deixar uma pessoa desconfortável, intimidada, até amedrontada. E uma das características mais importantes do Me Too foi trazer essa discussão para a mesa, porque muitas vítimas nem se davam conta do que estavam passando. Foi o meu caso lá há 20 anos. Eu não contei para ninguém na empresa, para nenhum chefe. Eu só falei para o meu namorado na época, que inclusive estava comigo na ocasião de uma dessas ligações. O entendimento sobre o que é assédio e como se proteger é um passo muito importante para a gente viver numa sociedade mais segura para todo mundo. Mas e quando essa compreensão passa o limite do que é estipulado por lei, por exemplo? Qual é o resultado disso? Uma sociedade com mulheres infantilizadas, o contrário do empoderamento que a gente esperava com esses movimentos tão importantes que chegaram para combater a violência contra a mulher. Chamar uma mulher de gata é assédio? Foi o que aconteceu no Maravilhoso Mundo das Celebridades esta semana. O ator José Loreto fez exatamente esse comentário na foto de uma ex-BBB, e essa história virou uma novela que só me interessa porque é um excelente exemplo do espírito do nosso tempo, do zeitgeist das relações humanas. Todo homem é um assediador, toda paquera, chaveco, seja lá como vocês chamam, onde vocês moram, é assédio. Toda interação deve ser considerada crime apenas porque o alvo da paquera não gostou? Pois é. Eu sou Marilis Pereira Jorge, comentarista e colunista do Meio. Se você está chegando por aqui agora e gostar do vídeo, dá um like aí, compartilha nas suas redes. E você, meu parceiro de toda semana, seja bem-vindo também. Eu sei que você gosta dessa conversa, porque é uma conversa muito importante. Mas vamos embora, vinheta, que a gente tem coisa para falar. Em janeiro de 2018, um site publicou um relato anônimo de uma fotógrafa de 23 anos que, durante um encontro com Aziz Ansari, o premiado protagonista e criador da série Master of None, se considerou vítima de um comportamento sexual inapropriado por parte do ator. Eles se conheceram numa exposição na qual ela se apresentou a ele, tudo certo, e depois combinaram um jantar. Do jantar, eles seguiram para a casa dele. No relato, ela fala de várias coisas. Ela fala sobre o desconforto dele ter pedido um vinho sem perguntar se era exatamente o que ela queria beber. E já na casa dele, ela diz que ele ignorou os sinais não verbais de que ela não estava a fim de transar. Ele tirou a roupa, rolou sexo oral de ambas as partes, até que ela verbalizou, ela disse com todas as letras que não estava afim.
Ele se vestiu, chamou o carro para que ela fosse para casa. O relato da fotógrafa, que aconteceu naquele momento de efervescência do Me Too, quase acabou com a carreira do Ansari, mas provocou uma discussão sobre o que de fato é assédio. Eu acompanhei a história na época e, para mim, não só para mim, para um monte de gente, me pareceu um encontro desastroso, mas sem nenhum tipo de assédio ou de violência sexual. Esta semana rolou esse episódio em que o ator José Loreto elogiou a ex-BBB. O namorado dela não gostou, ventilou a história nas redes sociais, chamou o ator de mau caráter. O ator pediu desculpas, gente, que novela. Mas, de repente, tudo era sobre dois homens assumindo o protagonismo de uma mulher, decidindo o que pode e o que não pode para ela. Não é incrível? Primeiro, me chamou a atenção que a própria garota, a ex-BBB, não tivesse resolvido o problema na intimidade. Tivesse, por exemplo, agradecido o elogio, porque foi um elogio, e dissesse que não se sentia confortável com aquela abordagem. E vida que segue, tá tudo certo. Mas o que se seguiu foi uma avalanche de reportagens e reações. E são essas reações das pessoas que me chocaram, algumas delas. Uma parte muito puritana, dizendo que era um absurdo mandar uma mensagem dessa para uma mulher comprometida, um desrespeito ao casal. Gente, sério? Isso revela um desespero das pessoas em controlar tudo que envolve uma relação. Eu, por exemplo, não posso querer controlar as mulheres e homens também, que talvez achem o meu marido um gato. E tem gente que comenta nos meus posts. Sinceramente, eu acho engraçado e só, inclusive porque ele é gato mesmo. Do mesmo jeito que ele se diverte com alguns comentários que fazem nas minhas fotos ou com as mensagens que eu recebo por DM. O que importa é o respeito que temos um pelo outro, o pacto entre nós, o tipo de relacionamento que nós decidimos ter. Além dessa bobagem, vem uma questão mais importante, que é muita gente dizendo que o comentário, o elogio, era um assédio. Óbvio, pelo menos para mim parece que era um chaveco. Mas entre um chaveco e um assédio, alegado pelas pessoas, né, existe um abismo. Não deveria ser difícil para ninguém entender a diferença entre uma coisa e outra, entre paquera e assédio. A gente precisou, de fato, da gritaria do movimento feminista para mostrar muito marmanjo por aí que encoxada no metrô e proposta de promoção em troca de boquete, além de não serem nada sedutores, né, se enquadram na categoria crime. O problema é que a barreira que separa uma relação consensual de uma forçada parece que ficou um pouco turva para algumas mulheres. Tem gente que não sabe diferenciar assédio sexual de um encontro desastroso, como nesse caso que eu contei do Aziz Ansari. Esse tipo de denúncia coloca a mulher num papel de vulnerável, de coadjuvante nas relações e não como protagonista da sua vida e da sua vida sexual. É o tipo de coisa que só serve ao puritanismo das pessoas que são esses inimigos da liberdade sexual, dos extremistas religiosos e dos verdadeiros machistas. O resultado dessa tolerância zero, porque é zero, né? Pode ser diferente do esperado empoderamento, porque a gente acaba criando mulheres infantilizadas, apavoradas em relação a qualquer tipo de aproximação, incapazes de lidar com uma relação amorosa ou sexual sem se sentirem sempre vulneráveis. A gente está caminhando para que o sexo seja visto como algo sujo, como uma violação, ao ignorar o desejo feminino e demonizar e criminalizar o desejo masculino. É isso que nós mulheres queremos? É essencial que a gente comece a colocar em prática todo esse conhecimento que adquirimos sobre violência contra a mulher, sobre os limites que uma relação saudável tem e começar a responder aos excessos com maturidade. Nem tudo é assédio, nem todo homem é um estuprador em potencial. E se a gente quer igualdade, a gente tem que mostrar que sabe se defender. Mas quando de fato for necessário, vamos lá, faz parte de recusar um convite, mesmo não aceitar um elogio, como a tal ex-BBB deveria ter feito, ignorar uma investida e denunciar um assediador. Mas como mulheres adultas e não como
donzelas indefesas. Eu fico por aqui, volto na semana que vem. Deixa o seu comentário, vamos falar sobre isso. A gente precisa de uma sociedade mais segura e mais madura. E eu acho que são coisas que andam ali juntinho. Até!